Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos falar sobre ações. Eu vou te contar aí algumas histórias que estão sendo contadas nos mercados acionários e estão movendo até de certa forma os preços. E mesmo que você não opere ações, eu acho que vale a pena assistir para você conhecer um pouquinho dessas histórias. E se você opera, também vale a pena ver até o final, que eu vou te dar aí algumas companhias para você estudar e algumas que pode ser que estejam se valorizando, estejam fora do seu radar aí, né? Bom, o mercado adora uma boa história, adora siglas e coisas desse tipo, né? Lá em 2013, mais ou menos, criaram a tal das FANG, não sei se você pegou essa fase, se você já operava ou já ouviu falar do mercado, mas que eram empresas de tecnologia que cresciam muito, né? Que era o Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, né? Depois até mudou, porque hoje o Facebook chama Meta, né? Que é a companhia que está acima de tudo, que é negociado. Google hoje é Alphabet, né? Então vai mudando, né? Mas sempre tem uma historinha nova e uma forma diferente de falar de ações e facilitar o entendimento, né? De 2022 para cá, a gente ouviu falar muito nas Magnificent Seven, ou as Sete Magníficas, ou Mag 7, né? Que são 7 ações americanas que estavam puxando muito, que basicamente puxaram sozinhas a bolsa americana toda em 2023, né? São Apple, Meta, igual eu falei que o Facebook melhorou, Nvidia, que tá porrando aí por causa da questão da inteligência artificial, né? Explodiu de valorização. Amazon, Tesla, Google e Microsoft, tá? São as 7 magníficas. E vamos ver um pouquinho como que evoluiu essa história aí, né? Bom, por que esse nome? Para começar, vem desse filme, né? Que é muito bem avaliado, eu não assisti, confesso, tá? Mas que é Sete Homens e um Destino, né? Ele tem a versão de 1960 e tem também um remake aí de 2016, que dizem que é até bom esse filme, pelo que eu vi, onde que eu fui pegar esses cartazes deles aqui, tá? Então já fica até uma dica cultural aí. Bom, olha só, tem esse gráfico aqui, ele já mudou um pouco isso aqui, mas dá pra gente ter uma ideia de como que essas empresas têm um peso muito grande no índice, né? Olha lá, nós estamos falando aqui de 28% mais ou menos. Vamos arredondar aí, 30% da bolsa americana concentrada nessas empresas, né? E isso é para o bem ou para o mal, né? Assim, mostra o quê? Que como que a bolsa americana, o S&P, o índice de referência deles, tem um peso muito grande de tecnologia, né? E isso pode camuflar em alguns momentos. O que? Por exemplo, olha só, de março de 2023 a março de 2024, olha aqui o retorno do S&P, que é a linha preta, né? Subiu quase 30% em um ano aí. Só que se você tirasse a parte de tecnologia, a bolsa americana não teria subido tanto. Até que foi relativamente bem, né? Subiu quase 20%. Mas olha só as 7 aqui, o poder delas, né? Olha o tanto que elas subiram mais de 80%. Tem um grande peso aí da Nvidia, que eu falei, que foi muito forte, né? A alta dela. E o que eu gostaria de chamar a atenção? Isso é uma história, muitas vezes está olhando para o retrovisor. O ideal seria você tentar pegar esses movimentos no começo, né? Essas grandes coisas. Por exemplo, vou voltar aqui, ó. Tesla é a pior ação do ano de 2024 até o momento no S&P. Né? Tem gente que fala isso, as Mag 7 agora já são Mag 5. Se você for ver Google e Amazon, já não estão na máxima histórica delas. O Apple também sofreu esse ano por causa de coisa antitrust que ela está tendo nos Estados Unidos. Então tem gente que fala, as boas mesmo são Microsoft, Nvidia e Meta. Mas enfim, aqui a ideia é só falar que existe. Se você ouvir esse nome, você vai saber de onde que veio, né? E sem dúvida são empresas, todas elas muito fortes, têm seus pontos positivos, né? Não vou entrar em análise de cada uma aqui, tá bom? Aqui a gente já mostrou e agora eu vou falar um pouquinho de mais uma bela história aí que o mercado tem contado, né? Uma outra narrativa aí que são as granolas, né, no inglês.
Não sei se você já ouviu falar, é um pouco menos famosa do que as Mag 7, mas o que que são? São as 11 mais fortes empresas da Europa, tá? Olha só, se você olhando as marquinhas aqui, você deve conhecer muitas delas, né? As mais fortes você pode ver que são aqui, ó, farmacêuticas, né? A, a Novartis ficou muito forte aí por causa do... Não, desculpa, a Novo Nordisk, né? Bombou aí por causa do Ozempic, que tá bombando aí. L'Oréal de cosméticos, eu vou falar. AstraZeneca, que fez a vacina do Covid. SAP, né? A SAP é um gigante aí de muitas grandes empresas usam o sistema dela de ERP, né? Que serve para tudo. Nestlé não precisa de falar. Talvez você nunca tenha ouvido falar nessa ASML, mas ela simplesmente, tá vendo, de litografia para fazer os chips que a NVIDIA fabrica. Você precisa dessa ASML, que, salvo engano, é uma empresa holandesa, tá? No final aqui, na descrição do vídeo, tem referências para artigos que você tem falando dessas companhias todas, entrando nos detalhes, o lugar que eu tirei os gráficos que eu estou mostrando, tá? Se você quiser aprofundar. Qual que é o apelo das granolas aí, né? O que elas têm em comum? É interessante que, além delas serem as mais valiosas do continente europeu, elas são um pouco diferentes das Mag 7 lá, porque elas têm um crescimento sólido. As outras também têm, né? Mas essas aqui sólido no sentido de ser mais... Aos pouquinhos elas já são empresas mais consolidadas, né? Então por isso elas são defensivas e têm uma volatilidade mais baixa. Elas têm margens altas e relativamente estáveis. Margem aqui, desculpa, caiu um negócio aqui. Margem que a gente fala é margem de lucro, né? São empresas de balanço patrimonial sólido e geram valor com dividendos, né? A maioria delas distribui dividendos. Então, olha que interessante esse gráfico aqui, tá? Ele vai até fevereiro de 2024. Olha, comparando as Mag 7, tá? As granolas, ó, nesse período aqui de janeiro de 21, né? Até fevereiro de 24, então nós estamos falando aqui 1, 2, 3 anos. As granolas não deixam muito a desejar, não, se você for olhar. As bolsas da Europa também estão num momento de máxima histórica, né? Na Alemanha, enfim. Então a gente vê como que essas empresas também têm esse papel lá de puxar o mercado europeu como um todo, né? Talvez seja uma tendência global que a gente está vendo, então vale ficar atento nisso aí, como que um pacote de algumas empresas que são mais estáveis, que tem lucro no mundo inteiro, né? Igual você for ver todas essas empresas aqui, ó, ganham dinheiro aqui no Brasil, né? Assim, ó, você tem remédio vendido aqui no Brasil dessas empresas, Nestlé, você sabe que a gente consome aqui, L'Oréal, remédios, né, da Novo Nordisk, por exemplo, AstraZeneca, enfim, são empresas que têm seu lucro global, né? Isso é bem interessante. Você não está exposto só ao mercado europeu, são mercados globais, né? Além disso, olha aqui, ó, mais um gráfico mostrando aí agora do primeiro trimestre de 21 até 24, mais ou menos no mesmo período aqui, né? Mostrando como que as granolas renderam mais ou menos a mesma coisa. Aqui são janelas um pouco diferentes, né? Mas, assim, renderam mais ou menos a mesma coisa, um retorno normalizado aqui. Quando fala normalizado, geralmente você está incluindo os dividendos, né? E olha só, com muito menos volatilidade do que as Mag 7, né? Isso é uma coisa interessante de se pensar, porque elas são mais previsíveis mesmo os retornos delas. E por fim, um gráfico aqui interessante mostrando também a dominância dessas empresas nesse Stock 600, que é tipo o S&P 500 da Europa, né? Que pega várias bolsas europeias ali. Olha que interessante. Quanto que as granolas representam no Stock 600 e quanto que essas value cyclicals, que são empresas chamadas de value, que são empresas tradicionais também, só que são cíclicas. O que estão incluídos aqui? Ó? Bancos, as montadoras de veículos, energia, né? As petroleiras, recursos básicos, então mineração, esse tipo de coisa, e serviços financeiros, de um modo geral, além de bancos, né?
Olha só, lá de 2014 as granolas representavam tipo 15% do índice e hoje já passaram de 25%, tá? Mostrando aí a dominância dessas empresas, né? Que começou mais forte aí lá em 2019. O que a gente teve aqui, ó? Pandemia, né? 2020 que deu um boom maior que foi a pandemia, mas lá em 2019 a gente já estava vendo especialmente essas farmacêuticas dando esse salto aí, tá? E a última história aqui, a história do ano, qual que é? O que tá todo mundo falando agora? O retorno dos Sete Samurais. E o que é mais interessante, sabe o que é? Esse filme aqui, Os Sete Samurais, que é de um diretor japonês, o Akira Kurosawa, é um filmaço, esse sim eu já assisti, é um clássico, tá? Ele é de 54, mas é um filme muito bom, que dá sim para assistir hoje tranquilamente. E aquele filme americano lá, que eu falei lá no começo, dos Magnificent Seven, né? Ele é uma adaptação dos Sete Samurais para um faroeste americano. Olha a coincidência ou não, né? E o que é esse retorno dos samurais? É o retorno ou a volta das 7 fortes empresas japonesas que estão subindo muito esse ano, né? Quais são essas empresas? São a Tokyo, você também já vai conhecer várias delas, Mitsubishi, Toyota, Nintendo, Sony, tá? Assim, a Mitsubishi, o braço financeiro da Mitsubishi, confesso que algumas aqui eu não conheço tanto, tipo o Tokyo Electron, provavelmente tem alguma coisa, alguma marca deles que a gente usa no dia a dia. E essa Fast Retailing também, tá? Mas aqui, mais uma vez, o importante é a historinha, né? Então, por que eles tá se falando muito nesse agora o retorno dos Sete Samurais? Olha só, um gráfico trazendo aí o retorno dos últimos 12 meses dos Sete Samurais. A gente vê também que não fica muito atrás dos Mag 7, aqui com data de 16 de fevereiro, tá? Esse gráfico que eu achei. E olha só, olhando só esse ano, né, 2024, olha aqui, os Sete Samurais batendo os Mag 7, tá? E a bolsa japonesa esse ano, depois de acho que 20 e tantos anos, ela voltou para as máximas históricas. Muito graças a esses 7 aí puxando a bolsa, tá? Então eu quis trazer isso aqui porque talvez você vai ouvir um pouquinho essas histórias aí quando você ouvir falar, eu já tinha visto, sei lá, no Forex Social. E qual que é o apelo, eu brinquei aqui as japinhas, nessas empresas japonesas? Olha só, as Magnificent nos últimos 12 superam os Seven Samurai, como eu falei, de 89 contra 7, olha só, apenas entre as 73% de retorno, é porrada, né? Em 12 meses. Só que em 2024 a situação mudou, né? Que nem eu falei, os Sete Samurais, um superior maior, ganhando 23, contra apenas, vamos falar, 10% dos Mag 7, tá? Se a gente for comparar. Só que o que é mais interessante? O múltiplo, que é uma forma de você ver se está cara ou barata, né? Uma empresa, das Mag 7, as americanas, está próximo de 46, o preço sobre lucro, que é o PA, Price sobre Earning, que é um preço sobre lucro em português, tá? E elas não distribuem tanto dividendo, 0,2. Já o PE, né, o preço sobre lucro das japonesas, olha só como é que ele é mais baixo, está menos esticado, né? Isso é porque, mais uma vez, as empresas americanas elas estão precificadas para o crescimento, né? São empresas de tecnologias que crescem muito. Essas aqui são empresas mais estáveis, né? Está com um PI de 23, está menos esticada, menos cara, entre aspas, aí. E elas já distribuem bastante dividendo, né? 1,5% aí, tá? Então esse é o apelo delas, é uma coisa que vale ficar de olho. E por fim aqui, trazer um pouquinho como se expor a essas ações, né? Esses mercados aí. Uma forma de você comprar ações dessas companhias, na própria B3 você consegue com BDR, que a gente chama, né? Que são depósitos, que é tipo um recibo, seria uma tradução literal aí, que você pode comprar e vender ações dessas empresas. Não tem todas, tá? Mas vale você dar uma pesquisada e você pode, aproveitando uma conta numa corretora que você tem aqui, comprar essas ações, tá?
Você pode abrir conta lá fora, tem várias corretoras hoje que permite você mandar dinheiro para fora e comprar nos Estados Unidos seria mais fácil. Ou você pode usar corretoras globais. Eu vou colocar um link aqui na descrição também, na página do nosso site tem várias corretoras que permitem você operar essas ações. As ações japonesas são mais difíceis, tá? Mas as Mag 7 e as granola lá, as americanas e as europeias, você consegue facilmente se expor. E nessas corretoras você consegue vender também. Você fala assim, eu acho que Tesla ainda está caro, quero vender Tesla. Ou, Nvidia subiu demais, quero vender. Então, você consegue, essas corretoras tem um link aqui embaixo, você faz um cadastro, manda o recurso, o dinheiro, e tipo assim, em meia hora você está operando essas ações, tá? Lembrando que eu não estou sugerindo de você comprar nenhuma dessas ações, vender nenhuma delas, era uma coisa mais educacional e falar que isso existe, tá? Trazer essas historinhas aqui para você conhecer, beleza? Então, com isso, eu vou encerrando esse vídeo. Tem aqui as referências que eu vou deixar na descrição também, tá? Aqui embaixo. E, mais uma vez, eu agradeço por você nos assistir. Um forte abraço e até o próximo vídeo.